Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês só sobre o abuso do álcool. Histórias assombradas. E é claro, antes de começar, deixa eu falar para vocês já para não se esquecerem de deixar o like no vídeo, tá? E dar aquela olhadinha na loja assombrada, onde tem vários produtos muito legais. Tenho certeza que vai achar um lá que você vai gostar. E vamos aqui que eu separei 6 relatos relacionados a isso para vocês. 5 deles inéditos, um eu já contei em algum ao vivo por aí. As bebidas e os cigarros do meu bisavô. E é uma moça que nos conta o relato. Isso aconteceu com o meu avô. Resolvi contar porque ele morreu há pouco tempo e eu quis me lembrar disso. Se tiver confuso, me desculpe, pois ele me contou há mais de 6 meses. Bom, meu bisavô sempre foi um homem muito corajoso, forte, que não levava desaforo para casa. Quando ele era mais jovem, tinha o péssimo costume de beber bastante. Mas sempre que enchia a dose no copo, o copo insistentemente virava e a bebida caía. Até que um dia, no bar do Pedro, seu amigo, fizeram um teste. Pegaram a bebida e colocaram em um copo comum de vidro. Enquanto meu avô segurava firme, enquanto meu bisavô, segurava o copo firmemente. Até que a mão dele foi segurada e virada com uma grande força e a bebida foi derrubada. Então ele sentiu alguma coisa pegar na mão e fazer isso, virar o copo. Olha só. Após esse evento, ele foi para casa, chegou, fechou a porta, encheu mais um copo de bebida e foi até o banheiro sem pensar muito. Quando voltou e olhou na mesa, não havia mais copo nenhum ali, e sim um medalhão de ouro com a imagem de um antigo imperador. Não me lembro de onde. Sim, Ana, eu vi esse medalhão, ele era lindo e brilhante. Um tempo depois, ele havia acabado de abastecer o carro em um posto. Saiu e parou na frente desse posto e acendeu um cigarro. E começou a fumar, pensando na vida e, por descuido, ele derrubou o cigarro no chão. Descuido ou aquela mesma mão que tirava a bebida dele também tirou o cigarro? Enfim. E por um descuido, derrubou o cigarro no chão. Quando se abaixou para pegar o cigarro havia sumido. Porém, no lugar do cigarro, meu bisavô achou um medalhão com a imagem de um homem, escrito Francesco. Foi nesse momento que ele ouviu uma voz grossa que dizia: "Pego o seu cigarro, mas te dou meu medalhão." Nesse momento, passou um ventinho gelado por ele, mas ele logo saiu dali acelerando o carro até chegar em sua casa em minutos. E aí, alguma coisa o protegia e tentava tirar essas coisas dele. E por 2 vezes, no lugar da bebida e do cigarro, foi deixado um medalhão dourado. Que medalhão será esse, hein? Mas ele era guardado por alguma coisa aí, alguma entidade boa, né? Enfim, vamos para o próximo. O trabalho que eu fiz para minha mãe. É uma moça, eu não tenho certeza se é uma moça ou se é um moço que nos conta. É uma pessoa que eu não identifiquei, mas eu acredito que é uma moça, não sei. Vamos lá. Eu morava com a minha mãe e ela era alcoólatra. Uma pessoa muito difícil de lidar. Ela tinha vários surtos. Uma hora te amava, outra te odiava. Por conta disso, a convivência entre nós foi se tornando uma coisa praticamente impossível. Por conta dessa dificuldade, eu não tinha residência fixa. Uma hora eu passava uma temporada na minha avó, outra hora na minha tia, e com 15 anos voltei a morar com a minha mãe. Eu tinha um amigo, Carlos, que havia sido expulso de casa por ser homossexual. Diante disso, a minha mãe o convidou a morar conosco. E por volta de 2 semanas, por conta dos problemas dela e os surtos, nós mudamos para a casa da frente, um pouco separado da casa dela.
Foi um mês muito difícil, porque ela saía da casa dela para vir nos infernizar. Eu tinha uma outra amiga chamada Gabriele, que era casada. Um dia estávamos bebendo todo mundo junto. Minha mãe chegou morta de bêbada e começou a nos xingar, sem nem porquê e nem pra quê. Nisso fui criando um sentimento de ódio. Hoje eu me arrependo disso, mas na época quem disse que eu pensei, né? E esse pessoal que andava comigo se diziam espíritas e disseram que eu podia fazer um trabalho para ela. Usamos um animal, a entidade dessa pessoa, a identidade dela, acho que é isso. Usamos um animal, a identidade dela, acho que da mãe dela, não sei, e mais algumas coisas e fizemos o trabalho. Durante o trabalho, eu pedi para que ela ficasse de cadeira de rodas e dependesse de alguma pessoa. Nesse mesmo dia, estava chovendo muito forte e durante a sessão, escutávamos gritos de uma mulher que não era ela. E o portão, que estava trancado, abria e fechava. Ana, o portão era de correr. Ele estava trancado, não tinha como ele abrir e fechar. Como se tivesse uma força sobrenatural fazendo aquilo. Passaram-se anos. Carlos se mudou, eu voltei a morar com a minha tia, Gabriele teve suas filhas e casou-se novamente. Nem botamos muita fé naquele trabalho, porque até então passaram-se anos e nada havia acontecido. Até que um dia um vizinho da minha mãe liga dizendo que ela estava sendo maltratada e que a casa dela andava cheia de drogados. Fomos lá, eu e minha prima, e a levamos para o hospital, pois ela estava muito debilitada. Nem sair da cama ela conseguia. Durante o caminho para o hospital, ela o tempo todo dizia que nas mãos dela tinha uma linha, e ela ficava movimentando assim, como se fosse tirar aquilo. Chegando no hospital, ela estava com pneumonia, ficou cadeirante, pois não conseguia andar, e eu fiquei responsável por cuidar dela. Um dia, dando banho nela, mesmo ela não muito lúcida, ela disse que me amava, mesmo que depois me pregou uma peça e fez cocô no chão do hospital. Mais ou menos um mês ela veio a falecer. E no dia do velório dela, eu lembrei do trabalho que eu fiz. Ana, ela morreu exatamente do jeito que eu pedi durante o trabalho. Só que o que é mais estranho é que os meus outros irmãos, a fulana e o fulano, tiveram pesadelos horríveis com a minha mãe. E no dia da morte dela, eu tive um sonho lindo com ela. Ela me deu um abraço tão bom que parecia que era real. Desde então, ficou a dúvida se o trabalho realmente funcionou, se foi uma coincidência. Mas aqui fica uma reflexão. Cuidado com o que vocês pedem. O sobrenatural não é brincadeira. Nossa, então, tomara que fique na cadeira de rodas e dependa de alguém. Pois ela ficou na cadeira de rodas e dependeu justamente dela. Ela é que teve que cuidar da mãe no final. Aconteceu, mas ainda... sobrou para ela, entendeu? Mas acabou que, parece que no fim deu certo, assim, foi uma forma de se entenderem, né? Algo assim, Deus escreve certo por linhas tortas. Próximo relato. Meu tio falecido. Esse relato é um pouco mais longo, tá? É uma moça que nos conta. Olá, Ana e assombrados, espero que todos estejam bem. Antes de contar o relato, eu queria dizer que sou apaixonadíssima nesse canal e acompanho desde o começo, vi a evolução de vocês, que a Deus abençoe vocês, já mandei relatos, enfim. Todos os nomes estão trocados. Para vocês entenderem o acontecimento desse relato, eu preciso esclarecer umas coisas. O meu pai, que aqui vou chamar de Lucas, tem uma certa relação com bebidas alcoólicas, já passado de pai, no caso meu avô, para todos os filhos homens, incluindo meu pai.
Ele não era desses de dar trabalho, agredir a pessoa, agredir a esposa e os filhos. Porém, quem tem algum parente alcoólatra sabe como é insuportável conviver com esse tipo de pessoa. Minha mãe, que aqui vou chamar de Rosa, é um bandista há 38 anos. Começou desde cedo nessa religião. Apenas com 14 anos teve sua primeira incorporação. Em casa mesmo, e se desenvolveu sozinha, e só depois procurou uma casa espírita. Ana, não é só porque ela é minha mãe, mas essa mulher é porreta. Tenho vários relatos de coisas sobrenaturais e sobre o mundo espiritual que aconteceu com a minha família por parte de mãe e eu irei mandar em outra oportunidade. Enfim, minha mãe é uma médium muito abençoada e eu herdei esse dom e somos muito ligadas. Quando passo mal por conta de cargas negativas, inveja, palavras lançadas ou encosto mesmo, parece que os espíritos adoram me seguir. Ela sempre me ajuda e eu a mesma coisa com ela. Enfim, vocês precisavam entender isso, tá? Na época desse acontecimento, em 2015, eu frequentava uma igreja evangélica do meu bairro e eu estava gostando. Tudo ia às mil maravilhas. Eu tinha um tio... Tudo ia às mil maravilhas. Bom, eu tinha um tio que aqui vou chamar de Carlos, que era alcoólatra, daqueles que caem no chão e ficam lá até alguém ajudar. A minha avó passava por vários apuros com ele, porém como somos do interior de São Paulo e eles do interior de Minas, não tinha como estarmos sempre lá. Teve um tempo em que ele se recuperou. Estávamos todos orgulhosos, tinha vindo passar uns dias em casa e quando ele não bebia, era uma pessoa maravilhosa. Eu tinha um carinho muito grande por ele, mesmo não tendo convivido muito tempo ao seu lado. Porém, quando você não quer a sua recuperação, não adianta insistir em clínicas, remédios, enfim, você tem que querer se libertar. Meu tio Carlos faleceu em novembro de 2015. Ele estava bêbado e foi tomar banho. Escorregou, bateu a cabeça e faleceu ali mesmo, na casa da minha avó. Foi assim, instantâneo. Acharam o corpo algumas horas depois. Fui eu que dei a notícia para o meu pai. Choramos todos e foi a primeira vez que o meu pai me abraçou. Passando esse tempo de luto, mesmo eu frequentando uma igreja evangélica, minha mediunidade se aflorava cada vez mais e graças à minha mãe eu aprendi a lidar com ela. Então, uns 3 meses depois da morte do meu tio, o meu pai ficou doente. Tinha pego dengue, daquelas mais fortes, sabe? Foi um momento tenso. Meu pai é daqueles que se sentir uma dor na ponta do dedo, ele vai para o hospital na hora e toma 1000 remédios. Sim, ele é hipocondríaco. Então, já imagina o terror que estava passando em sua mente achando que ele ia morrer. Esqueci de mencionar que depois que o meu tio morreu, o meu pai parou de beber. Ele parou de beber em bar e hoje em dia o máximo de álcool que consome é sua cervejinha sagrada de final de semana. Bom, meu pai estava com medo de morrer e a gente o ajudando como podíamos. Eu orava e pedia por ele nos cultos. Minha mãe fazia alguns trabalhos no centro para cura, porém meu pai estava fazendo algo também e infelizmente descobrimos do pior jeito. Meu pai estava fazendo algo também e infelizmente descobrimos do pior jeito. Um certo sábado, a energia da minha casa estava estranha. Eu e minha mãe passando mal o dia todo. Meu pai esquisito. Ana, eu preciso dizer que os meus avós eram messiânicos, uma religião japonesa. E minha avó também passou pelo espiritismo e é uma mulher de muita fé e sabedoria. Nesse dia, minha avó foi a um encontro da sua igreja em outra cidade. E o meu avô estava em sua casa descansando, pois trabalharia à noite. Minha tia mais nova morava do outro lado da rua e também era ligada nesses paranauê de coisas sobrenaturais, como disse lá em cima. Todos por parte de mãe têm suas mediunidades.
Enfim, voltando ao relato, a minha mãe se sentou no sofá da sala e começou a dizer que não estava bem. Eu sabia quando era algo espiritual e naquela hora eu fiquei preocupada, pois eu sabia o básico do básico e nunca tinha visto ela tão mal assim. E pior, minha avó, que sempre ajudava, estava em outra cidade. Minha mãe começou a chorar, mas um choro de dar dó, sabe, Ana? Eu entrei em desespero, pedi para o meu pai ficar cuidando dela enquanto eu ia chamar minha tia. Atravessei a rua correndo e expliquei a situação para ela. Ela catou sua Bíblia e correu para minha casa também. Chegando lá, minha mãe estava tremendo, de olhos fechados, começou a ganhar uma força que não era dela. Minha tia começou a orar e acompanhamos em suas orações. Minha mãe gritava como se estivesse sentindo a pior dor do mundo e nos empurrava. Tentei ligar para o meu avô para ele vir nos ajudar e o telefone estava mudo. Era estranho, pois naquele horário ele estaria se arrumando para ir trabalhar. Liguei umas 10 vezes e o telefone sempre ficava mudo. Estranhei, mas fui ajudar minha mãe. Quando minha mãe se aquietou, a minha tia perguntou: "Quem é você?" E o que estava dentro dela murmurava e chorava. De novo minha tia fez a mesma pergunta e o que estava na minha mãe respondeu: "Sou Lucas. Você pediu a minha ajuda? Eu vim, mas eu tô sofrendo. Tá doendo, irmão." Era o meu tio Carlos. "Ah, tá, não é sou Lucas." Ele falou assim, ó, peraí. E o que estava na minha mãe respondeu: "Lucas", que é o pai dela, né? Falou o nome do pai dela. Ele falou assim: "Lucas, você pediu minha ajuda? Eu vim, mas eu tô sofrendo. Tá doendo, irmão." E era o meu tio Carlos que estava na minha mãe. Meu pai, assustado, começou a chorar. E minha tia disse para ele ir em paz, que iríamos orar pela alma dele e que era para ele seguir o caminho da luz. Ana, o meu tio chorava de soluçar, dizia que estava sofrendo muito e que iria embora. Começamos a orar e logo depois a minha mãe estava de volta, com as pernas bambas e muito cansada. Como ela trabalhava com incorporação, com os orixás, o meu tio conseguiu se ligar nela. Depois de tudo, fui perguntar para o meu pai o que estava acontecendo e ele me disse que estava com medo de morrer e pediu ajuda para o meu tio já falecido para curar ele. Mas para quem estuda e acredita, alcoólatras, usuários de drogas, entre outras coisas, são considerados suicidas. Quando alguém parte deste plano por um desses motivos, ele passa pelo umbral, onde só há sofrimento, e são condições deploráveis. Se uma alma se arrepende de todo o coração, os seres de luz vêm buscá-lo para tratar e curar nas cidades espirituais, assim como é mostrado no livro e no filme Nosso Lar. Se a alma não se arrepende, aí a situação fica pior. Meu tio não estava em um momento de paz para poder ajudar e auxiliar o meu pai. Ele ainda estava em sofrimento e dor e veio trazendo isso para o corpo da minha mãe. Lembra que eu não conseguia falar com meu avô? Então, minutos depois da minha mãe ter se recuperado, meu avô apareceu em casa antes de ir trabalhar, coisa que ele não fazia com frequência. Quando entrou, estava com uma aparência de assustado. Mas mesmo assim contamos o que aconteceu e foi aqui que ficamos mais surpresos e assustados ainda. Meu avô disse que acordou com um sopro em seu rosto, porém não achou estranho, levantou e foi se arrumar como de costume. Porém ele começou a passar mal e ver uma sombra negra o cercando. Quando comecei a ligar para ele, ele disse que essa sombra desligava a chamada. Todas as tentativas, esse ser fazia a mesma coisa. Ele ficava em volta do meu avô, deixando-o sem energias e sem conseguir sair da sua residência para pedir ajuda. Quando eu informei o horário que tudo tinha acontecido, na verdade que tudo tinha acabado, ou seja, 10 minutos antes dele chegar,
Ele me contou que foi há 10 minutos que a sombra teria ido embora e tudo voltado ao normal. Bom, Ana, minha mãe se recuperou e acendemos velas e oramos pelo meu tio. Meu pai aprendeu que não é bom fazer esse tipo de coisa, pois além de não deixar o tio Carlos descansar, ele também acabava prejudicando a nós mesmos. Hoje ainda não defini se sigo uma religião. Eu amo a Umbanda e frequento um terreiro apenas recebendo paz e estudando bastante sobre. Eu estudo sobre bruxaria, sobre o Wicca e me identifico bastante. Como uma baiana falou para mim, sua religião não importa desde que você faça o bem. Acredito que o meu tio está descansando junto com outros espíritos de bem nas cidades espirituais. Ele bebia, mas era uma pessoa doce, humilde, de bem com a vida e com todos. Cheguei ao fim do meu relato, espero que você e os assombrados gostem. Tenho muitas histórias para serem contadas e assim que possível irei mandando. Muito obrigada a todos, um beijo e gratidão, desculpe pelos erros. Um beijo para você, muito obrigada. E aí é que tá, né? Por que suicídio, para quem não entende? Eu lembro quando vi lá, ele fala sobre suicídio inconsciente. Porque são coisas nocivas ao seu corpo. O álcool é nocivo, depende da quantidade, assim como remédios. A quantidade que você toma de um remédio pode ser para te curar, é para coisa boa. Se você exagerar na dose daquele remédio, você pode se matar. Drogas, nem se fale, as drogas ilícitas, né? Já é para acabar mesmo. E o abuso piorou. Você sabe que você está acabando com o teu corpo, que aquilo não faz bem. O álcool, a mesma coisa. Conheço pessoas que tomam álcool todo dia. Um cálice por dia de vinho não vai dar nada, entendeu? Chega até a ser bom para a pessoa, para o coração, depois de uma certa idade, um pouquinho. Mas aí que entra o controle. E aí se você tem o descontrole disso, que é muito fácil para algumas pessoas se descontrolar e exagerar, e aí você vai estar fazendo mal para o teu corpo principalmente e também para quem está em volta de você. Né? Toda a família vai sofrer, porque a pessoa fica alterada. Não vá pensando não que eu sou um bêbado legal. Ninguém quando fica bêbado é tão legal assim, tá? Tudo vira um pé no saco, pode ter certeza. E isso vai enchendo, hoje, amanhã, depois, não é? E você está estragando o teu corpo. E aí se lá na frente você morre por conta disso, você estragou o teu corpo que estava lá perfeito. E aí você foi lá, botou as coisas ruins para dentro, acabou com ele. Morreu por conta disso. É tido como suicídio inconsciente. E é isso segundo, né, os espíritas, assim como está no filme Nosso Lar. Você vai ter as consequências disso, de ter acabado com a sua vida lentamente ao longo do tempo, dos anos, né, inconscientemente. E aí é o que ela está contando aqui, que o tio dela estava sofrendo tudo, depois foi resgatado, né, enfim. Mas aí é que está o perigo do abuso das coisas, tá? Mas é que é muito fácil o desequilíbrio acontecer. Quando você começa com, é só de diversão, é legal encher a cara quando eu tô com os amigos, cuidado com esse lance de encher a cara, hoje, depois, de repente, você perdeu o controle e você é um alcoólatra. Então, vamos para o próximo relato. A brecha diabólica causada pela bebida. E é um moço que nos conta o relato. Nos conta essa história, tá bom? Vim por meio deste contar o meu relato, que não aconteceu comigo, e sim com uma amiga, que chamarei aqui de Vitória, para manter a identidade em anônimo. Os pais dessa Vitória gostavam muito de beber cachaça. Cerveja, vodka e todas essas coisas loucas aí que deixa a pessoa embriagada. E em uma noite no bar, eles beberam muito. Mas muito mesmo, que passaram mal, tiveram que voltar para casa com o irmão da Vitória, que vou chamar aqui de Júlio.
No caso, o Júlio foi buscá-los no bar. O filho foi buscar os pais no bar, porque não tinham condições de voltar embora. Quando eles voltaram para casa, a dona do relato, a Vitória, estava sentada no sofá, mexendo no WhatsApp, e como já estava acostumada com o pai e a mãe bêbados, não ligou muito para o fato. Porém, coisas estranhas começaram a acontecer. O pai dessa Vitória começou a acusar a mãe dela de traição e começou daí uma briga muito feia. A Vitória tentava apaziguar a briga, mas era impossível. Essa mãe tentava bater no marido, dizendo que ele era louco, e o pai continuava acusando a mãe dela de traição. No meio disso tudo, a Vitória acabou levando um empurrão da mãe dela e deu uma brecha para ela bater no pai. Só que em vez disso, ela foi para o quarto e começou a bater na parede e arranhar a parede com as próprias unhas. Ela gritava muito, porém a sua voz saía meio masculinizada, rouca ou algo do tipo. O pai, não querendo ficar em casa, foi para fora e ficou sentado na varanda. A Vitória, brava, foi até ele e brigou com ele, dizendo assim: "Você é maluco de acusar a mãe de uma coisa dessas?" E ele respondeu: "Eu não tô louco não de acusar sua mãe. Eu tô recebendo mensagens do interior da minha cabeça e essas mesmas mensagens estão dizendo para eu pegar uma faca e matar ela. E se você não sair de perto de mim, eu mato você também." Ela ficou atônita. Saiu de perto do pai e foi chorar no seu quarto com o seu irmão, já não sabendo mais o que fazer. Ainda ouvia os gritos da mãe no outro quarto e os arranhões e os arranhados agonizantes na parede. Ela acabou dormindo de cansaço. Quando acordou e desceu para a cozinha, que ficava ligada com a sala, ela viu o pai dela deitado no sofá e uma coisa muito estranha em cima da mesa. Uma maçã toda perfurada por o que parecia ter sido causado por unhas. Ela chamou o pai e perguntou se ele estava mais calmo. E ele respondeu que sim, que depois que ele voltou para casa e a garota estava dormindo... Que garota? Eles continuaram uma discussão e acho que ele contou o que aconteceu. Bom, não sei. Ele respondeu que sim, que depois que ele voltou para casa e não sei quem estava dormindo, eles continuaram uma discussão e por pouco ele não perfurou uma faca na própria mulher. A Vitória perguntou por que ele tinha feito aquilo e ele respondeu: "Você acha que éramos eu e a sua mãe ontem nos nossos próprios corpos? Claro que não. Eram espíritos diabólicos que aproveitaram que estávamos bêbados para invadir nossos corpos." E ela é evangélica. Então, logo que o pai falou isso, ela orou pela casa, pelos pais e tentou esquecer aquilo. No mesmo dia, o pai e a mãe se tratavam como se nada houvesse acontecido, nada tivesse ocorrido na noite anterior, como se tivesse tudo normal, como se eles estivessem mesmo possuídos por algum espírito na noite anterior e não estivessem comandando o próprio corpo. E aí é que vem a pergunta e a intenção de mandar esse relato. É possível isso? Quando você bebe, você fica aberto para almas diabólicas? Sim, isso pode acontecer. Talvez a pessoa já tenha uma sensibilidade, uma predisposição, uma incorporação, uma sensibilidade a isso, e aí quando faz abuso de álcool, de droga, alguma coisa assim, que vai te tirar um pouco da consciência ali, né, vai mexer ali com a sua consciência, com o seu ego, id, super, eu não sei, enfim, pode acontecer de alguns espíritos se aproveitarem disso, dessa fraqueza, e tanto aqueles que querem vampirizar, eles bebiam em vida e agora continuam querendo beber, até influencia a pessoa a beber cada vez mais para eles terem aquela sensação de novo, vampirizando você, e vá saber todo tipo de baixa vibração, quer criar briga, quer ver sangue, quer até se alimentar dessa energia de
né? E aí vai gerando, vai virando uma bola de neve. Pessoal, abuso de álcool não traz nada de bom, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, né? Então, é bem possível, eu conheço casos próximos de que acontecia com isso daí, tá? Então, é abusar do álcool e a merda acontecer. Desculpe o palavreado, mas tá? Certo? O que eu ia falar mais alguma coisa aqui? Briga, né? Surge um assunto nada a ver, do nada, para brigar. Tá lá, bebeu. Quantas vezes? Me digam vocês aí, vocês já presenciaram uma situação que tá todo mundo entre amigos, tá tudo jóia, tudo beleza. De repente vai ter uns bêbados que vai começar a brigar por uma coisa que você nem sabe por que aquilo começou, e aquilo vira um fuá, quase que chega a agressão física se ninguém intervir. Por conta, aí depois no dia seguinte você vai falar, por que aconteceu isso? Né? E aí que eu falo, quando tem abuso do álcool e fica muito bêbado, coisa boa não sai. Bom, próximo relato. A bebida e os espíritos. É uma moça que nos conta. Isso não aconteceu comigo, e sim com meu tio. Bem, no dia 20 de janeiro de 2016, a minha madrinha veio na minha casa. Eu morava em outra cidade, então ela viajou até a minha casa. Ela estava super cansada e lá perto da meia-noite ela se deitou. Eu e minha prima ficamos na cozinha conversando com uma amiga dela, dançando e zoando, até que o meu irmão acordou. Ele é um bebê. E bem quando ele começou a chorar, eu e minha prima tentamos fazê-lo dormir, mas não deu. Ele queria era leite. Uns 20 minutos antes dele acordar, o amigo do meu tio fechou a porta da garagem, pois estavam todos lá. Quando o amigo do meu tio fechou a porta, eu e minha prima entramos, mas não fizemos nada. Bom, quando eu e minha prima estávamos embalando o meu irmão, escutamos a minha mãe e o amigo do meu tio que estavam falando alguma coisa do tipo: ele tá bem? Já saiu essa coisa? Bom, como eu disse, o meu irmão queria a nossa mãe. Então abri a porta da garagem e só vi o meu tio deitado no chão. O amigo dele sabia fazer essas coisas para reza, para tirar o espírito, né? Então ele estava fazendo isso em cima do meu tio, tentando tirar um espírito dele. E eu entrei com o meu irmão no colo e a minha mãe veio correndo me botar para dentro da cozinha de volta. E eu fiquei de boca aberta. E a minha prima perguntando o que tinha acontecido e eu não podia falar o que eu tinha visto, porque no meu pensamento naquela época eu pensava assim: meu Deus, o amigo do meu tio matou ele. Esse era o meu pensamento, né? Esse era o meu pensamento. E cerca de 15 minutos depois, a minha mãe foi lá onde estava o meu tio e eu e a minha prima fomos lá também. E a minha prima disse: uma vez eu vi a avó falando que sempre que o tio bebia muito, entrava algum espírito nele. Bom, nem preciso falar que eu e minha prima dormimos com os meus pais aquela noite, mas a porta da cozinha não parava de bater. Depois de 10 dias do acontecido, a minha avó veio e eu perguntei para ela se isso era verdade que acontecia com o meu tio, de entrar espírito nele. E ela disse que, não sei, e acredito que não, sim, e não era a primeira vez que isso acontecia. Mais uma vez, aquilo lá que a gente acabou de dizer, abusou do álcool, tem gente que tem maior facilidade ainda para isso, né? Uns mais do que outros. Mas acredito que essa brecha é aberta por todos quando há um abuso. Último relato agora, hein?
Cuidado com o álcool. Súcubos e íncubos me visitaram. E é um moço que nos conta esse relato. Esse relato eu já contei em algum ao vivo por aí, mas vou recontá-lo aqui. No dia 19 de agosto de 2017, nos reunimos com os amigos na casa do meu irmão. Algo que é uma tradição. Todos os fins de semana juntamos os amigos para beber, comer e pôr o papo da semana em dia. Ontem, entre muitas cervejas, o papo já bem descontraído, o Roberto fez uma brincadeira com a Renata, se ela conhecia um certo tal de beijo, que eu não vou mencionar aqui. Ah, tá. Sei que demos muita risada porque a mulherada não conhecia o termo e foi a piada da noite. Continuamos a beber e isso foi das 8 até por volta de 1h30 da manhã. Meu irmão queria que eu ficasse lá, já que tem um quarto que foi meu quando morei com eles, mas preferi a minha cama mesmo. Quando cheguei em casa, já meio harto, liguei a TV e fui olhar os canais que eu sigo. E é claro, olhar o Assombrado. Só que o álcool já estava pesado e eu não consegui ficar nem mais 10 minutos em pé. O sono bateu, desliguei a TV e acredito ter dormido rapidamente. Não sei quanto tempo se passou, mas o quarto começou a ficar muito quente. E olha que aqui na minha cidade estava frio e chovendo. Eu não sei ao certo se eu joguei as cobertas ou se elas foram retiradas. Só sei que o meu corpo começou a esquentar demais. Duas imagens acabaram se formando na minha mente e não sei mesmo se tudo o que vou contar aconteceu no plano físico ou no plano mental, mas acredito que tenha sido nos dois. Eu senti o toque quente em mim e quando me virei de barriga para cima, parecia uma mão de mulher me tocando. E depois um outro toque, mas era uma mão masculina. Lembra que eu disse que supostamente teria acontecido nos dois planos? Então, e eu abri bem devagar os olhos e com muito sono eu vi duas pessoas, mas eu não dei bola porque eu achei que era sonho. Mas ao fechar os olhos eu pude vê-los completamente. Ela era uma mulher alta e com cabelos bem negros até as costas e com olhos cor de mel, muito bonita e parecia ser uma modelo. O homem ao lado dela era mais alto e também muito bonito, másculo, barba e cabelos pretos e os olhos iguais aos meus. Eles se aproximaram e eu não conseguia me mexer. Realmente era como uma paralisia do sono. E eles foram me tocando. Eu tentei resistir. Imagina, duas pessoas que você nunca viu na frente te tocando e ainda por cima com um homem junto. Mas foi impossível resistir. Tinha algo inebriante neles. O cheiro, o toque e por fim havia um de cada lado da cama. O mais estranho era o calor que eles emanavam e era o que me incomodava e me dizia que tinha algo errado ali. Não consegui rezar e até o meu escapulário de Nossa Senhora do Carmo estava no chão quando eu acordei. Hoje, quando eu acordei no dia seguinte. Sem poder resistir, eu acabei baixando a guarda e acredito que não preciso dar detalhes aqui do que aconteceu. Mas foi ao mesmo tempo apavorante e incrível. Acredito que tudo durou quase a noite toda e quando eu acordei eu estava gelado, com frio e com uma péssima sensação. Me levantei meio mal e para minha surpresa o lençol debaixo da cama, o lençol que recobre o colchão, o lençol de baixo, ele que estava limpo, agora se encontrava sujo e rasgado. Eu me sentia fraco, cansado e principalmente sem entender o que aconteceu com o lençol. Desde que eu parei de estudar o oculto, eu não via mais nada e nem sentia, já que através de muita oração eu consegui fechar os canais.
Acredito que isso foi porque eu bebi muito e a minha guarda espiritual e mental estavam baixas e eles acabaram se aproveitando da situação. Precisamos ter cuidado com isso. Álcool em excesso acaba fazendo mais estragos do que imaginamos. Agradeço o espaço para discutirmos os nossos incidentes e lembrar que o sobrenatural está sempre ao nosso lado, como um véu. E esse véu, sempre que damos abertura, ele se rasga e entramos em contato com o desconhecido. Então fica a dica, gente. Quando a gente diz que de bêbado não tem dono, essa expressão é real, filho. Porque assim, de várias formas, mesmo que não seja espiritual, de forma física, muitas vezes você tá tão bêbado, tão largado, que a pessoa pode fazer o que quiser com você, que você não vai conseguir reagir, mas isso por conta do físico mesmo, né? É fisiológico. E tem o lado espiritual, que aí a galerinha vai chegar e aproveitar, sabe-se lá que jeito, né? No caso dele, aconteceu isso. Provavelmente uma visita de súcubos e íncubos junto ali, sugar energia, sei lá, eu não entendo direito súcubos e íncubos, enfim. Mas o que eu espero com isso é que vocês vejam que o álcool não é brincadeira, não é assim tão lindo como mostram as propagandas, tá? Se houver controle, ótimo. Não estou dizendo aqui que todo mundo que botar uma cervejinha na boca vai sair sendo possuído por demônios. Não. Mas o abuso é preocupante de várias formas, não só na forma física, né, do dia a dia ali, como espiritual. Então, muito cuidado, porque a linha é tênue entre apenas aproveitar uma cervejinha e perder o controle e dar merda, tá? Então, fiquem atentos, pensem muito bem antes de abusar. A hora que vê que já tá começando, bebe água, dá um tempo, come, mas se cuida, cuide de você e de quem tá ao seu redor, tá? Bom, então, essa é a coletânea de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Beijos e fui! Olá, membros do canal Assombrado, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês eu montando o computador que estava perdido no meio da bagunça aqui. Mandei dar uma formatada nele, ver se ele ficou bom. Aí eu fui lá buscar o adaptador, comprei um filtro de linha. Vamos ligar. Aqui, ó. Perdão, ó, Dilce Lusa. Prêmio de superchat deles que eu ainda não enviei. Toda vez eu faço na correria olhando aqui e acabo esquecendo que tá aí, mas amanhã vai. Nessa sexta vai. Vamos ligar o vento aqui. E o... E preso, amor. Enroscou. Preso em você. E eu vou fazer assim, ó. O teclado ocupa muito espaço, né? Então eu vou deixar ele aqui. Aí se eu precisar alguma vez acessar aqui e trabalhar, aí eu puxo ele daqui e põe aqui em cima. Mesma coisa com o Marzi. Então vamos deixar aqui. Como é que será que vai ser esse som? Lembra do computador aqui, amor? Esse daqui? Acho que lembro. Vocês lembram que ele ficava aqui, ó? Entulhado aqui? Aí eu fui tirando as coisas, e encontrei... Pois é, ele está aí. Agora, aqui. Comprei o estabilizador do passado.